gosto, mesmo em sala de aula, não procuro fazer assim. Eu sempre faço andando e tal, mas hoje a gente vai, na realidade, trabalhar um pouquinho assim na forma como nós realmente conseguimos aqui, para deixar gravado. Isso aqui, se der certo depois, bom, isso daqui vai estar depois disponível. Muito bem, então, a primeira coisa que a gente tem que pegar e verificar aqui é... Bom, está passando? Tá. Bom, primeiro, o nosso desenvolvimento. Nós teremos 36 encontros. E a ideia é fazer o quê? O Catecismo da Igreja Católica. Tá? Qual que é a divisão do nosso catecismo? Falar primeiro da profissão de fé, que é o credo. Depois, os meios da nossa fé, que são os sacramentos. Depois, a vida de fé, são os mandamentos, como que a gente executa isso. E depois, a última parte do catecismo, que é a oração mental e a oração vocal. Por e-mail, ou então lá pelo WhatsApp, eu vou enviar esses PowerPoints. Tá? Só peço desculpa pela qualidade do PowerPoint, que isso daqui foi uma ideia que me deram de um colega. Falou, escuta, você vai fazer isso para nós só? Então, vamos fazer o seguinte, você não quer fazer para mais gente? Então, provavelmente 2 colegas vão aparecer aqui porque, na realidade, pediram. Eles são os culpados. Tá? Então, o PowerPoint não está bom porque foi praticamente uma coisa que eu fiz de... Eu já tinha, mas eu simplesmente só dei uma maquiada, um banho de boutique nele. Qual é o sentido do que nós estamos fazendo aqui? Melhorar a nossa compreensão do mundo sob um olhar cristão e o nosso relacionamento com Deus. Porque o cristão tem uma maneira de enxergar o mundo. E muitas vezes a gente não sabe como ele é porque nunca nos foi apresentado. Então nós vamos fazer isso em 26 encontros. Na realidade, primeiro, anseio de Deus. A pessoa é capaz de Deus. O que significa isso? Bom, a primeira coisa que eu acho que todo mundo já percebeu que a principal, vamos dizer assim, necessidade que nós temos é uma coisa chamada felicidade. Quer dizer, às vezes a gente pergunta para os alunos, o que você quer ser quando crescer? A melhor resposta seria, quero ser feliz. Quer dizer, eu não quero ser arquiteto, eu quero ser feliz. E como que eu vou fazer? E a escolha do caminho é que, na realidade, vai permitir que isso aconteça. Então, nós vemos o seguinte, a escolha do caminho, muitas vezes, pode dar uma visão meio nebulosa do como chegar até isso. Por exemplo, você faz a sua universidade, tá? Consegui me formar. Depois eu vou agora me casar. Consegui me casar, ótimo. Agora eu vou ter filhos, ótimo. Consegui. Agora eu vou pôr os meus filhos na universidade, ótimo. Agora eu vou pegar e ver se me aposento, ótimo, me aposento. E agora, o que eu faço da vida? Então, às vezes a gente vê que os objetivos que a gente põe são muito importantes. Mas a finalidade desses objetivos tem que estar voltado para alguma coisa. A gente sente isso. Você, quando trabalha, você não quer simplesmente pegar e fazer aquilo. Uma pessoa, aquilo que a gente sempre fala, né? A gente gosta do trabalho se a gente sabe fazer bem. Então, quer dizer, às vezes não é simplesmente a gente, vamos dizer, eu gosto tal, mas mais cedo ou mais tarde a gente trabalha mal. Então, não, pera, o que é interessante, a gente gosta daquilo que a gente sabe bem. Então, essas sombras, vamos dizer assim, está muito em função daquilo que a gente escolhe. Depois, e a gente vê que os bens criados, a necessidade de ter bens criados, ou mesmo de objetivar alguma coisa que esteja voltada às coisas criadas, elas não nos satisfazem. O desejo de felicidade que a gente tem, ele acaba ficando... não é uma felicidade completa, não é a felicidade de um animal são. Ou seja, eu estou bem, eu faço lá academia, estou me sentindo ótimo, não, mas tem alguma coisa que está faltando na minha vida aqui. Então, esse desejo de felicidade, ele não se esgota nas coisas puramente presentes. E por quê? Porque todos esses bens, de certa forma, são passageiros. Se a gente for pensar exatamente na nossa necessidade de se formar, né? Nos formamos depois, tal, tem um fim, se a gente não tomar cuidado, a gente fica neles, né? Todos os nossos bens, nossas necessidades, elas são passageiras.
E o nosso desejo de conhecimento, por exemplo, é uma boa maneira de a gente perceber isso. A gente sempre, de certa forma, quer conhecer mais, né? A gente vai sempre podendo conhecer mais, a gente vai, vamos dizer assim, buscando coisas novas, e entendê-las com profundidade é algo que a gente sempre quis. No fundo, o estudiositas, né, o estudo, o que vem a ser? Em vez de ser essa contemplação diante do mundo, cara, por que aquela árvore lá, ela fica em pé se ela é tão fininha, né? Por incrível que pareça, ela tem a mesma estrutura dos nossos concretos propendidos. As camadas de fora vão propendendo o caule de tal forma que ela fica igualzinho como a gente faz na engenharia. Bom, mas, eu posso usar isso aí para construir casa. Então, essa estudiositas, vamos assim, conhecer as causas é algo que nos agrada e é muito boa, mas da mesma forma, nós podemos ver o seguinte, é muito semelhante isso à nossa capacidade de querer. Ou seja, não existe nenhuma criatura que possa saciar completamente e para sempre esse desejo que a gente tem. O desejo de querer, o desejo... então, caramba, eu devo ser um ser voltado a algo que eu não consigo. Eu sou como se diz, paixão inútil. Né? Eu desejo algo, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, essas questões sempre foram algo que abordaram a vida dos seres humanos. Alcançar novos objetivos nos traz felicidade, nos formar, tal. Ele traz essa felicidade. E muitas vezes a gente fica deprimido quando a gente não consegue alcançá-los. Por quê? Porque, de certa forma, a gente tem esse desejo de plenitude. Nós queremos, de certa forma, não nos esgotar em nós mesmos. Eu, como professor, posso simplesmente ir lá ganhar o meu dinheiro, mas cada vez que eu olho um aluno, cara, esse sujeito aqui, ele vai ser uma pessoa que ele pode ser um sujeito bom. Ele pode ter um bom conhecimento de física, então eu vou procurar me esmerar, aquilo que se fala dos professores, gastar 5 horas preparando uma aula que em 15 minutos desapareceu, né? Mas é exatamente isso que me faz alegre, é isso que me faz feliz diante de uma sala de aula. E você vai acumulando tudo isso, depois você acaba tendo um gosto enorme por dar aula. Mas é esse desejo de plenitude. Sentimos desejo dessa plenitude. E tudo isso é sinal que tem uma grandeza na alma humana. Somos terrenos, mas estamos ansiando a eternidade. Hoje a maior briga que existe aí é justamente a famosa pílula fundamental do ser humano, que é procurar resolver o assunto porque tem o telômero, né? O telômero ele acaba se degradando com o tempo. Nós somos umas máquinas químicas. Olha só o que eu estou falando. Numa aula que nós somos uma máquina química. Não tem por que essa máquina estragar. Átomo não estraga. Então, caramba, é possível talvez resolver isso daí. A ambição dessa de querer ser eterno é muito boa. Talvez a gente resolva um monte de doenças por aí. Mas não se esgota nisso daqui. Então, esse desejo de eternidade é algo que vem dentro do ser humano. Tudo isso que eu falei é muito bom, até dá a impressão de que isso resolve um pouco o nosso... explicar um pouco a religiosidade natural. Mas, na realidade, você repara que não. Mas é um forte indicador de que nós temos algo eterno que é indicação de que deve existir Deus. O homem é um ser naturalmente religioso, porque a sua existência no mundo o leva a pensar espontaneamente em um ser que é fundamental de toda a realidade. Esse é justamente a quem chamamos de Deus. Então, o fenômeno religioso não é, como pensava, por exemplo, Ludwig Feuerbach, uma espécie de uma projeção subjetiva humana dos seus desejos de felicidade. Quer dizer, como eu não encontro isso aqui, dá para se perceber que essa não é. Pois então eu crio uma espécie de uma imagem, de uma espécie de um ente que possa me satisfazer isso. Então, Deus é simplesmente algo construto do ser humano. Bom, primeiro,
que isso, vamos dizer assim, contrasta muito grandemente com a nossa própria realidade. À medida que a gente, inclusive, vai vivendo, você vai reparando que muitas das coisas que a gente faz não se explica simplesmente com a nossa brevidade, com aquilo que eu quero resolver aqui, né? A felicidade minha não está em eu ir dar aula, mas sim de fazer o bem para uma pessoa. Fazer o bem não é uma coisa que se esgota ali, não está na simples coisa. Deus está por detrás disso. Então, esse fenômeno religioso, de certa forma, explica o fato de que a negação de Deus e a tentativa de excluir da cultura seja um fenômeno recente. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente estuda história. As pessoas anteriormente acreditavam em Deus e viviam nessa situação. Não simplesmente por uma questão também de resolver problemas que o sol é Deus, porque na realidade, por ignorância, concordo, mas principalmente porque é uma coisa presente na vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa transposição temporal. Quando eu estudo alguma coisa do passado, eu tenho que morrer aqui e ir para o passado. Eu não posso pensar que uma casa dessa fosse adequada na Idade Média. Pessoal, isso aqui torrava, isso aqui precisa ter janelas, precisa ter fortificação. Por que eu digo isso? Porque se você cometesse um crime na Idade Média, eu simplesmente saio daqui, roubo uma cadeira dessas. Eu sei quem está aqui, sei o CPF de todo mundo, sei como encontrá-los. Você rouba uma cadeira na Idade Média, nunca mais eu vou te ver. As penas eram proporcionais exatamente por isso. Você dava uma coisa exemplar porque nunca mais ninguém resolvesse fazer a mesma coisa. Pô, então as penas naquela época eram diferentes. Não, era adequada àquele tempo. As grandes questões religiosas e existência permaneceram invariáveis no tempo e que acabam desmentindo a ideia de que a religião seja simplesmente uma fase infantil da história da humanidade, no sentido de que, quando eu conseguir explicar tudo isso, não preciso mais de Deus, né? E pior, se vocês tentarem me convencer o contrário, eu, como físico, provo que você está errado. Porque fé é uma questão de assentimento pessoal. Religiosidade é de todas as pessoas, mas eu ponho a religiosidade onde eu quero, na ciência. Então, o Catecismo da Igreja, ele resume isso de um modo assim muito preciso, né? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade, que não cessa de procurar. Não tenho tempo, senão eu falava da relação que existe entre a verdade e a felicidade. Estão na mesma moeda, face, só que é diferente. Nós vamos falar disso também, mas não hoje. O intelecto humano pode conhecer a existência de Deus através de um caminho que parte do mundo criado. Pode ser através das criaturas materiais e pode ser pela própria pessoa humana. Pessoal, pelas criaturas materiais é famosa as vias de São Tomás, as 5 vias de existência de Deus. Mas cuidado, não são provas como a ciência nos mostra. Principalmente por quê? Porque Deus não é material. Deus sabe que eu vou me salvar. Deus sabe que eu vou me condenar. Mas não é que ele sabe, ele está fora do tempo. Eu só consigo pensar com coisas temporais. Tanto que isso que eu acabei de falar agora, você está pensando, mas é um discurso na sua cabeça que é temporal. Deus está fora disso. A inteligência de Deus está fora disso. Essa pergunta não cabe. Mesmo você tomando todas as suas decisões livres, até o final da sua vida, Deus sabe daquilo, porque Ele está fora. Então não dá. Uma coisa que mais deixa os físicos irritados é o seguinte: por que esse maldito tempo só vai para frente? Ele não volta? E tem muitas outras também, mas vamos ficar só com essa daí. Então, Deus está fora do tempo. E as vias de São Tomás são 5.
As duas primeiras, ele fala da cadeia, vamos dizer assim, das causas. Se por acaso tudo tem causa e nós estamos aqui, e leva um certo tempo de uma para outra, se o mundo não tivesse começo, não existiria o presente, porque seria um tempo infinito até chegar aqui. Então, da mesma forma como ele fala assim, ele fala do moto imovível. Se tudo é causa um do outro e é infinito, então alguém lá na frente precisa ser o primeiro motor. Senão, nós não chegaríamos aqui até essas causas. Depois, a terceira, ele fala da contingência, ou seja, existem seres que podem existir e seres que não podem, não necessitam existir. Ora, mas isso não é adequado à realidade. Você vê que a realidade é diferente. Então, vamos dizer, chega à conclusão de que tem que existir um ser que esse não pode deixar de existir. Ele é incontingente, ou seja, ele tem que necessariamente ter existência. Os graus da perfeição, na quarta via, ele vê que cada coisa tem um bem. Cada coisa é aquilo que ele chama de apetecível, né? Esse mousezinho aqui, puxa vida, de alguma forma você gosta dele, né? Esse gostar, essa beleza em cada uma das coisas é participada. E ele mostra também pelas outras vias que tem que existir uma fonte dessa beleza. E que a essa fonte se dá o nome de Deus. E depois aquela que é mais clássica nossa, que a gente conhece, que é a ordem que existe no universo. A ordem que existe no universo, ela não pode ser simplesmente uma coisa sem objetivo. Nós vemos que tudo tem objetivos na vida. A única coisa que não teria seria a criação. Então, é algo que a gente não consegue necessariamente deixar de pensar. Essa ordenação tem que ter aquilo que se chama hoje um design inteligente. É aquela velha história, né? Se eu por acaso pegasse uma sopa, pegasse um monte de letrinhas de macarrão, jogasse lá dentro, você vai ter que admitir que apareceu todo o poema de Camões na sua ordem perfeita, com todas as separações. Pessoal, nada me assustaria se daqui a alguns anos alguém conseguisse provar que isso é possível, por estatística. Mas nem por isso eu deixaria de acreditar, porque a minha pergunta seria transcendental. Por que que isso aconteceu? Por que que isso é assim? Então, quando nós estamos trabalhando com fé, nós estamos trabalhando com o aspecto físico. Nós temos que pensar no aspecto transcendental metafísico. E a via antropológica, também, que é uma coisa que nos chama muito a atenção, é justamente a gente estar extasiado diante da beleza que existe no mundo. Qualquer um que está chateado, eu sugiro, pelo menos eu faço, se você está muito chateado mesmo, pega um carro, senta naquelas dunas ali da Joaquina, fica olhando o mar, pensa um pouco na vida, na beleza e daquilo que você tem na realidade, que você volta diferente. Mas por quê? Porque a beleza do mundo é algo que é extasiante, né? E por que que isso acontece comigo? Eu já estou pensando numa forma transcendental. Depois, nada pode ser atribuído a uma obra cega do cosmos, ao produto impessoal de interações da matéria. Quer dizer, eu tenho que me perguntar, mas por que isso é assim? Né? Poderia ser de outras formas. Tem diversas outras maneiras de ser, mas por que desta? Tudo isso não pode ser um sinal. Tudo isso não pode ser um sinal de um ser infinitamente bom, belo e justo, que colocou em nós uma centelha do que ele é e do que deseja para nós. É razoável pensar nisso? Com toda a sua abertura à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus, mediante tudo,
sua alma não pode ter origem senão em Deus. Essas provas, vamos dizer, que nós tínhamos visto, elas necessariamente não levam à fé. Apenas mostram que a fé é razoável. Não é algo que é simplesmente fora da razão. Pessoal, nós temos que pensar o seguinte, as principais definições físicas, inclusive, você não define. Pasmem, não existe definição de energia. Aquilo lá funciona com energia, isso aqui funciona com energia. Tá, me dá a definição de energia. Não tem. Eu defino em função de uma energia que eu vejo, que é trabalho. Energia é pura realização de trabalho. Você vai me perguntar, o que é trabalho? Energia. Então, é cíclico, eu não consigo definir, mas todo mundo sabe o que é energia. Como assim sabe? Não sabe. Mas a gente tem isso como uso normal. Então tem que tomar muito cuidado com uma espécie de uma visão assim, sei lá, talvez endeusada da própria ciência, né? Podemos demonstrar que a mente não pode se reduzir ao cérebro, pois constantemente nós temos a autotranscendência. Nós sabemos que nós existimos, nós sabemos que nós somos. Isso necessariamente não está dentro do próprio cérebro. Agora, se ele vier com questões, eu falo, não, pera, isso aí com certeza é simplesmente um problema de sinapse que você tem ali e tal, uma coisa, é um problema, o amor, na realidade, é uma simples interação de neurotransmissores, é uma quantidade de noradrenalina, uma exceção de GABA, tá, só que você vai perguntar de novo, por quê? Por que esse negócio é assim? Por que essa maquininha é assim, né? Pessoal, em outras palavras, a fé é imprescindível. Não é uma autoajuda, que é muito boa, hein? Eu não estou desprezando a autoajuda, ela nos mostra as formas de a gente adquirir virtudes, de organizar a vida de uma forma coerente. É ótima, né? Mas não é fé. Fé não é um expediente psicológico que, em dados casos, nos ajuda a vencer uma irritação ou até mesmo um constrangimento. Sei lá, né? Eu estou aqui, cara, esse pessoal está todo me olhando, meu Deus. Quer dizer, eu posso usar um expediente mental que é o seguinte, não, estou falando com meus alunos lá na sala de aula, tal, talvez isso me deixe mais calmo. Quer dizer, a fé não é algo para me deixar mais calmo. Pode ajudar, mas não é essa a finalidade da fé. A fé não é um expediente psicológico. A fé não é uma sessão de psicanálise. Principalmente quando a gente fala com o sacerdote, né? Não, eu falo com o sacerdote, tenho fé porque ele me ajuda muito, né? Eu me sinto tão livre, assim, tão aliviado. Tal. Não é isso. Que, de certa forma, a psicanálise é muito boa. Por quê? Porque também ela organiza a nossa, ela nos dá a visão clara da nossa educação afetiva, que ainda influencia nossas decisões. Eu não vou falar agora o que é educação afetiva, senão a gente morre por aqui, né? A fé é imprescindível, tal como é a amizade. Pessoal, você pode passar sem amizade? Experimenta. Passa uma vida inteira sem amizade. Tá? A fé é algo tão natural como a capacidade mental de fazer correlações. Você pega as crianças, por exemplo, elas são como astronautas que entraram num planeta em que ele não conhece nenhuma das relações que tem lá. Então ele precisa começar mesmo, ver como que funciona, quais são as relações, ele solta o negócio, tudo mais, né? E coordena os seus sentidos, tato, gosto, e dando-lhes coerência. Leva-as à classificação. As crianças aprendem a fazer classificação. E depois, com isso que elas conseguem ordenar o mundo, né? Parece uma coisa simples, né? Mas qual é o nome dessa coisinha aqui? Lapiseira, caneta. Tá. Mas por quê?
porque infelizmente o nosso conhecimento é dialético. Opa, está falando de Hegel. Não, eu estou falando da real característica da dialética, que é, esse aqui é diferente dos outros. E, consequentemente, eu vejo que eu devo dar um nome para ele. Mas eu só chamo esse aqui de caneta porque os outros não são caneta. Você dá nome em grão de areia? Não, na areia estão todos iguais, mas se você pega uma pedrinha azul, turquesa, para esse você dá nome, porque ela é diferente dos outros. Você classificou. Então as crianças fazem classificações. A primeira classificação é se isso é sugável ou não é sugável. Ela suga aqui, suga do lado, não sai nada, suga aqui. Essa é a primeira classificação clara daqueles que são sugáveis e daqueles que não são sugáveis. E vai simplesmente aumentando isso até ao que a gente faz hoje. A gente faz milhares de classificações, contrapõe, tira classes de equivalência dessas coisas, mas isso tudo é natural. Assim como a religião, a fé também é algo natural. No entanto, difunde-se uma visão do mundo na qual só é autêntico o que pode se verificar empiricamente. Essa visão reduz o horizonte de plausibilidade, ou seja, verificar a verdade como um todo. Pessoal, há coisas que a gente não define, eu mostrei na física, mas em compensação faz o seguinte, me define o que é um amigo. Alguém pode me definir o que é um amigo? Ah, é aquele sujeito que quando eu preciso dele, ele vem correndo me ajudar, está sempre ao meu lado, eu pego, ele vem com assim quase que imediatamente, né? Então, meus parabéns, você acaba de fazer amizade com uma ambulância. O telefone, eles vêm, e quanto mais, se o teu plano for bom, eles estão capazes de trazer um helicóptero para te buscar. Então, quer dizer, define o que é uma amizade. A melhor definição que eu encontrei de amizade foi, agora acho que é de Chesterton, mas é o seguinte, você está num carro, você faz uma viagem de 4 horas, 2 pessoas ficam absolutamente em silêncio, isso não se torna constrangedor. Não existe definição melhor do que essa. É um amigo do lado só, você não precisa falar mais nada. Ele é a essência já. A amizade é algo desse tipo. E não tem definição. Você não define isso. Mas é isso que nos torna verdadeiramente humanos. Então, a fé nos torna verdadeiramente humanos. E o que nos torna verdadeiramente humanos não é científico. Esse que é importante a gente começar a perceber. Isso leva necessariamente à secularização da sociedade, é muito boa a secularização também, hein? Porque muitas vezes a gente dava situações da realidade e chamava isso de Deus, o sol, a lua. Ótimo, é muito bom isso, não? Mas que na realidade esses fenômenos, eles mostram o quê? Que a secularização também tem uma virtude boa. Mas, por outro lado, a gente vê que se difundiu uma ideia de que é melhor não depender de ninguém e não ligar-se a ninguém para não ficar amarrado e, por assim, realizar o que se deseja. Ser autêntico, acho que todo mundo já ouviu falar nisso, viver a própria vida e vivê-la como a gente quer, quer dizer, sem amarras. Quer dizer, na realidade, Deus incomoda com seus preceitos. E a religião teria espaço dentro da sociedade só se por acaso proporcionasse paz, serenidade, bem-estar, mas sem comprometer a minha vida. Tem que ser algo absolutamente que não mexa com a minha existência. Então, como alterar essa situação, até mesmo, se é que a gente tem, ou até mesmo da sociedade, né? Felicidade sem compromisso é passageira. Aqueles que de coração fazem a vontade de Deus têm outra vida e uma felicidade diferente, mais profunda, duradoura
e que produz frutos neles mesmos e nos demais. Testemunho e palavra. Pessoal, as duas coisas são necessárias, mas o que realmente arrasta é vamos dizer assim, o testemunho, tá? Você pode falar, mas você vê uma pessoa feliz, quer dizer, ou ele é bobo, ou ele tem realmente felicidade. Então, muitas vezes as pessoas vêm querer saber, né? Mas você é feliz, afinal, por quê, né? E essa é uma boa maneira da gente, na realidade, pegar e começar aquilo que a gente poderia chamar de apostolado. O apostolado não é você simplesmente pregar. Não, você mostra com a tua amizade, com os teus amigos, que vale a pena ser cristão, né? Primeiro, vencer a ignorância religiosa. Bom, nós já estamos num bom caminho, né? Acho que todo mundo aqui já está encaminhado nessa direção. Mas também, liberdade é escolher, mas escolher bem. E para escolher bem, a gente precisa ter ciência. E para se ter ciência, a gente precisa conhecer a verdade. Se você não conhece a verdade das coisas, você não consegue ser livre, porque você escolhe errado. Você vê isso na nossa sociedade hoje. Quer dizer, nós vamos falar desse aspecto também, mas nossa sociedade escolhe errado. Eu perfeitamente agora poderia dizer que a felicidade está ligada ao amor, e o cristão sabe pela fé que não há amor mais puro e verdadeiro do que o amor de Deus por nós, que se manifesta na cruz de Cristo e se comunica na Eucaristia. Então vocês vão me dar licença um minutinho só, que eu já extrapolei o meu tempo, mas tudo bem, eu falei que era 40, vou dar menos tempo para vocês perguntarem. E vou ler uma epístola a Diogineto, que é do começo do cristianismo. E, sem dúvida, eu cortei bastante partes, que ele disse, não, é muito longo, né? Ele diz o seguinte: os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Vivem em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um. E adaptam-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunham um modo de viver admirável e, sem dúvida, paradoxal. Põem a mesa em comunhão, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Em poucas palavras, isso aqui é muito bonito, né, que é uma verdade, né? Assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no meio do mundo. Então, o que faremos nesses próximos encontros, no fundo, é a gente ver como que nós vamos poder pegar e tornar isso algo possível. Ou seja, que além de nós sermos felizes com a encontro da verdade, nós possamos levar essa felicidade às pessoas. Pronto, chega, já falei demais, sou professor, se vocês não falarem nada, eu passo a noite aqui falando. Então, perguntas. Agora eu posso ficar de pé. Não posso. Ai, Senhor, vou ter que fazer um corte nessa coisa aqui. Mas, então, perguntas. Se não tem, eu ponho. Como bom professor. Cláudio, eu vi, há muitos conceitos prévios que precisamos até para aproveitar suficientemente tudo que expuseste. Aquele resumo dos ensinamentos católicos disponível no site da obra, recomendas, além deles, eles e alguma outra coisa para que a gente consiga... Eu vou passar, inclusive, primeiro a própria bibliografia, né? Isso daqui já vai lá. E eu vou passar o site da obra, do qual estão as origens destas aulas aqui. Tá? E se você for pegar, isso aqui está lá um pouco, vai estar um pouquinho diferente. Algumas coisas, por exemplo, ele não vai falar a respeito de criança, não vai falar de coisa, mas o grosso, vamos dizer, a formação mais básica está lá. Eu vou passar para vocês também. Tá? Então, à medida... E outra coisa, à medida que a gente for pegar e ver a semana seguinte, eu peço desculpa porque eu não fiz não arrumei todos os PowerPoints, mas eu vou passando com o devido
tempo, anteriormente, né, os slides, de tal forma que você já possa vir com dúvidas também, né, e possa seguir melhor. Né? Mais dúvidas? Eu acho interessante que, como tu falou ali, a fé não é... Isso eu acho que, na verdade, não sei se é São Tomás de Aquino ou é Santo Agostinho. A fé ela não pode ser produzida através da razão. Se tu tens fé, tu tens. E tu pode desenvolver e amadurecer a tua fé através da racionalidade. E eu percebo isso, e um indicativo de fé, ao meu ver, pelo menos, é que, por exemplo, ali tu falou sobre testemunho e palavra. E isso é filosofia, isso é teologia, é claro, mas também pela vida dos santos. Até próprio São Francisco fala que evangelizar sempre e, se necessário, utilizar palavras, que é a prova essencial de que o testemunho arrasta. E isso já se encontra na teologia fundamental da igreja, né? Então, como explicar isso, esse inconsciente coletivo, se fosse pela racionalidade? Né? E uma coisa bonita disso é o seguinte, que Deus se utiliza da pessoa tal como ela é. Às vezes algumas pessoas ficam escandalizadas quando eu falo que São Paulo era um chato. Onde ele ia, ele arrumava encrenca. Foi na Grécia, todo mundo apedrejou ele. Foi no todo mundo apedrejou. Ele era um chato. Era palestrinha. Ele era isso. O que acontece? Mas Deus utilizou disso justamente para ir aos gentios. Graças a essa impetuosidade que ele tinha e tal. Você vai falar, não, mas também do jeito que Deus fez as coisas, né? Deu uma graça tombativa daquelas, até eu, né? Cuidado, pessoal. Isso vale a pena para a gente tomar cuidado com o que a gente pensa a respeito dos outros. Se São Paulo tivesse morrido perseguindo os cristãos, provavelmente ele ia para o céu. O céu cristão. Por quê? Porque ele era íntegro. Ele fazia aquilo que era para agradar a Deus mesmo. Ele não perseguia cristão porque ele achava que aquilo lá era uma coisa pessoal. Lá. Ele era íntegro. Por isso que Deus deu uma graça daquele tipo. Bom, vamos dizer assim, desculpa, isso daí não é muito teológico, mas Deus sabia que ele ia se salvar. Então, querido, vem cá, você não está vendo que você está fazendo besteira? Vem para cá, o negócio é esse aqui, ó. Pô, desculpa, Senhor, tanto que imediatamente ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Olha, vai lá naquela cidade lá, fala com tal sujeito, que ele vai te dizer o que você tem que fazer. Ele não pensou, passou 3 dias em jejum, em oração e tal, para depois poder pegar e depois saiu já pregando certo. Mas é que para ele não tinha condições de ver a coisa diferente. Deus deu a graça para que ele pudesse mudar. Perfeito? Bom, pessoal, eu acho que faltam 3 minutos. Vai lá, ainda tem tempo para mais alguma pergunta. Fala lá. Como que a razão pode te ajudar quando a crise é de fé? Porque, embora a fé é razoável, mas a fé não é razão. A fé ela é complementar. Por exemplo, se a pessoa tem acesso e consegue concluir racionalmente, pô, tá ali, Cristo é real, Cristo é Deus, porque não tem como tu explicar toda a parte do Antigo Testamento que correspondeu ao cumprimento, bonitinho, tudo, não tem como explicar, a não ser a presença divina de Cristo, né? Como que a gente pode migrar da razão, da conclusão racional de que Cristo é Deus e, portanto, esse é o caminho, a verdade e a vida, para desenvolver fé? Porque eu lembro que tem uma parte da epístola, acho que de São Pedro, que fala que a fé une a virtude e a virtude a ciência. Então, o início é fé e não razão. Mas daí, entendeu? Minha conclusão assim? Por incrível que pareça, pedindo a Deus. É a graça, né? É um movimento da pessoa em direção. Deus sempre está, vamos dizer assim, como eu estava dizendo, né? Voltado para a pessoa, querendo que a pessoa, mas a pessoa, ele não pode mexer na liberdade humana. A única coisa, Deus pode mexer na liberdade humana? Então Deus não é Deus por causa disso? É a única coisa que Deus não faz, por desígnio próprio. Ele não altera a liberdade do ser humano porque assim o quis, para que livremente ele pudesse amá-lo. Então, consequentemente, a pessoa precisa pedir. E muitas vezes o que faz com que uma pessoa peça é justamente, por incrível que pareça, uma amizade.
Às vezes é mais fácil uma pessoa se converter por um amigo ou por uma relação, um fundo de amor, né, do que simplesmente argumentos. Os argumentos são bons, mostram que você não vai ser um idiota se você acreditar naquilo, mas isso não faz. Tem um momento em que a pessoa precisa fazer o seu assentimento a Deus. Então, em última instância, na pergunta dele, né, como usar a razão para ajudar uma crise de fé, pedir mais fé. Mais fé. Quando está com crise de fé, pede mais fé. Oração Mais infalível. Hã? Oração infalível. Fé, esperança e caridade, as três teologias. Sim, mas elas dependem da natureza da pessoa. Ou seja, o Deus não pode fazer um ladrão simplesmente se arrepender se ele não quiser. Tanto que tinham dois, um só. Realmente falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque ele quis e transformou, porque ele estava desejando, né? Mas o outro estava lá, né? Não sabe o que aconteceu. Tomara que ele tenha se salvado, mas até Judas pode ter se salvado, né? No último momento lá, pode ter se salvado, né? Perfeito. Pessoal, uma coisa que eu... Bom, ó, precisão é importante, 40 segundos. Então, eu não comecei com uma Ave Maria, mas a gente sempre começa e termina. Então, pelo menos, vamos começar a terminar bem, né? Eu rezo a primeira parte, vocês respondem a segunda, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Vamos só para tirar uma foto de todo mundo, só depois de ver quem fugiu depois, a gente Isso. Eu vejo isso. Só para registrar, só na grana que a gente facilita. É histórico, Todo mundo sabe que eu estava aqui, pode ficar na frente. O mestre tem que ficar aqui também. Todo mundo sabe que eu estava, não precisa se preocupar, não. É onde quem tem que se espremer. Esse é um lugar devido. Pô, é verdade, né? Pronto, aqui, ó. Que... Não, que snob demais. Em alta tem mais Todo mundo aí? Olha lá. Vai que eu não aguento mais ir. Vai. Feito. Ele estava filmando. Era vídeo, né? Era vídeo, era fazendo selfie. Interromper gravação. Vamos ver se